Bom dia, crianças! Hoje, segundou, segunda-feira, dia 3. Faremos então nossas atividades do dia. Como vocês podem observar aqui, eu tenho a rotina, né? Nós iniciamos agora, o mês de agosto, tenho a rotina até o dia 14. Então, hoje nós faremos a leitura do pneu furado, do texto pneu furado, na verdade, é uma crônica, e as questões de 1 a 18 desse texto. Vamos lá. Começo aqui, que vocês colocam seu nome completo, tá bom? Na hora que entregar, vamos lá. Língua portuguesa, pneu furado. O carro estava encostado no meio-fio com o pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha, tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: Pode deixar, eu troco o pneu. Você tem macaco? Perguntou o homem. Não, respondeu a moça. Tudo bem, eu tenho. Você tem estepe? Disse o homem. Não, disse a moça. Vamos usar o meu, disse o homem. E pôs-se a trabalhar, trocando pneu sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. Puxa, você trocou pneu para mim, muito obrigado, disse o dono do carro. Um homem que trocou o pneu respondeu: É, eu não posso ver um pneu furado, eu tenho que trocar. Coisa estranha, alegou o dono do carro. E o trocador de pneu se justificou. É uma compulsão, sei lá. Luiz Fernando Veríssimo. Aqui eu tenho a foto do Luiz Fernando Veríssimo. Na nossa última atividade, que foi a apostila 5, aquela com a capa do Mickey, coloquei uma crônica dele também, né? Que é aquela crônica do assalto, lembra? E eu coloquei uma biografia do Luiz Fernando Veríssimo lá, e aqui eu coloquei um complemento daquela biografia, algumas coisas a mais. Então, ele é filho de Érico Veríssimo, que é um grande professor e escritor. Luiz Fernando Veríssimo, ele iniciou sua carreira no jornal Zero Hora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele escreveu vários livros e suas crônicas foram adaptadas para televisão, teatro e cinema. Então, começaremos aqui respondendo as questões. Número 1. Por que o carro estava no meio-fio? Qual o motivo que levou o carro a estar no meio-fio? Lembrando que todas as respostas estão no texto, a não ser aquelas que estejam escritas. Na sua opinião, o que você acha, tá bom? É só ler o texto com atenção que vocês encontrarão a resposta. 2. Por que o homem parou o seu carro atrás do que estava com o pneu furado? Por que o homem parou? Se vocês tiverem dificuldade para achar a resposta, lembra o que eu sempre digo: lê o texto em voz alta. Lê o texto para o espelho, para o irmão, para a mãe, para o pai, para alguém. Ou para você mesmo, tá bom? Porque assim vocês conseguem prestar atenção no texto 2 vezes. Ou então assista o vídeo de novo comigo lendo e acompanhem, tá bom? Terceira, se ao perguntar se a moça tinha um macaco, ela tirasse um macaquinho de pelúcia da bolsa, qual a reação que você acha que o moço teria? O que você acha que aconteceria? Explique. Macaco é um nome do objeto que nós usamos para trocar o pneu do carro, que é aquele que aperta, 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 e ele levanta o carro para conseguirmos tirar o macaco. Mas também é o nome do bichinho, do macaco. Se, quando o moço perguntou para aquela moça que estava lá parada, que nós vimos que não era dela o carro, o que ela achou, aliás, se ela tinha um macaco, ela tirasse o macaco de pelúcia, o que você acha que aconteceria? Qual seria a reação do moço? Como levaria o rumo dessa história? Quarta, você acha que ela não estava entendendo nada ou que ela entendeu tudo e quis mostrar-se desentendida para o moço? O que você acha? Quando ele pediu o macaco, quando ele perguntou se ela tinha um step, ela estava entendendo que ele achou que o carro era dela ou não? 5. O que você acha que a moça estava pensando sobre o ocorrido quando entrou no ônibus? O que você acha que a moça estava pensando quando entrou no ônibus? A 5. Essa é a 5, né?
A 6. Por que o homem ficou suando e com a boca aberta quando a moça foi embora no ônibus? Uma coisa está ligada à outra? Explique. O homem, quando a moça entrou no ônibus, ele ficou suando e com a boca aberta. Tem ligação isso? Uma coisa tem ligação com a outra? Explique. 7. Imagine-se no lugar do rapaz que trocou o pneu. Se coloque no lugar dele. Como você se sentiria no final dessa situação quando visse o verdadeiro dono do carro chegando? Como você ia se sentir no lugar dele se você tivesse tido aquele trabalho todo para trocar o pneu, achando que era da moça, e quando chegou, o dono do carro era o moço? Qual seria a sua reação? 8. Na sua opinião, o dono do carro percebeu o que tinha acontecido? Explique. O dono do carro, quando ele chegou, ele percebeu? Ele entendeu o que tinha acontecido? Que o moço trocou o pneu por causa da moça? Sim ou não? Explique. 9. Você observou que a palavra pneu tem o P mudo, né? O P é pronunciado sem o som E. Fala-se pneu e não pneu. Escreva mais palavras com consoantes mudas que você conheça. Da mesma forma que pneu, que o correto é pneu e não pneu. Escreva outras palavras que têm as consoantes mudas, né? Que não tem vogal, tá bom? A 10ª. Onde está o humor do texto? Onde está o humor do texto? A 11ª. Você acha que se, ao invés da moça estar ali, estivesse o dono do carro, esse moço pararia para ajudá-lo? Você acha que se estivesse o verdadeiro dono do carro, o outro moço iria ter parado atrás do carro para ajudá-lo? 12ª. O moço não só trocou o pneu do carro, como usou o seu step. Step é um pneu a mais que todo carro é obrigado a ter no porta-mala, tá bom? Na sua opinião, o moço se arrependeu quando viu quem era o verdadeiro dono do carro? Explique. Step é muito caro, né? É um pneu que fica atrás do carro. Então, se ele colocou no carro da moça, ele ficou sem. Que não era o carro da moça, né? Que era o carro do moço. Você acha que ele se arrependeu? Explique. Agora, a questão 13. Na sua opinião, por que o moço não contou a verdade para o dono do carro? Você acha que ele deveria ter contado? Quando o moço chegou até o carro e o outro já havia trocado o pneu, ele falou outra coisa, né? Ele não contou a verdade do porquê que tinha trocado o pneu. Por que você acha que ele não contou? Você acha que ele deveria ter contado? 14ª. Para você, ou seja, na sua opinião, qual seria a atitude do dono do carro se o homem tivesse contado a verdade? Então, se o homem tivesse contado a verdade para ele, do porquê que ele trocou o pneu, qual seria a reação ou a atitude do moço, do dono do carro? 15ª. Se você fosse o moço que trocou o pneu e, no lugar da moça, estivesse o dono do carro, você pararia para ajudá-lo? Por quê? Então, se você fosse o moço que trocou o pneu e, em vez da moça, estivesse o verdadeiro dono do carro, você trocaria, você pararia para ajudá-lo? Por quê? São duas perguntas, então precisa de duas respostas, tá bom? 16ª. Agora, use a sua criatividade, coloque-se no lugar do autor e modifique o final da história. Qual outro fim você escreveria? Então, você escreverá aqui um outro fim para a história. Você vai se colocar no lugar dele e modificar o final da história, tá bom? A 17ª. O texto mostra uma prática muito presente entre algumas pessoas da nossa sociedade. Você consegue identificar? Explique. O texto, ele mostra uma atitude que existe muito na sociedade que a gente vive. Qual que é ela? Explique como que é essa atitude. 18ª. Alguma vez
Você já presenciou algum caso onde o pneu estourou? Pode ser com você dentro do carro ou que você tenha ouvido de alguém que o pneu tenha furado. Conte essa história. Então, contar uma história onde o pneu furou, ou que você estava junto, ou que você viu, ou que alguém te contou, tá bom? Então, essas foram as questões de hoje, de segunda-feira, e amanhã nós voltamos com as próximas questões do poema. Muito obrigada, um beijo, saudade e até amanhã.